Olá pessoal, meu nome é Fábio Luiz, eu sou o coordenador de treinamentos da Escola Mestre das Motos, mais precisamente da unidade de São Paulo. Você que tem twister ou você que é mecânico de motos, né, e já sofreu muito com a embreagem de twister, os clientes eles têm um problema, os clientes que têm uma twister têm um problema que é quando você para no semáforo, você, por exemplo, para em primeira, para você engatar um neutro é muito difícil, o câmbio é muito duro. Então eu vou passar uma dica agora, tá? Que vai melhorar em mais ou menos pode pôr uns 80, 90% esse engate do pedal aí, tá? A facilidade em engatar o neutro, tá? E você vai perceber que até as outras marchas também ficam bem legais aí de passar, o pedal de câmbio vai ficar mais molinho, digamos assim, tá? Vamos lá? Vamos passar essa dica aí. Esse daqui, ó, é uma carcaça de twister, tá bom? Essa daqui é a embreagem, tá? O seu mecânico sabe disso. E esse daqui é o cubo da embreagem, tá bom? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar essa porca aqui, ó. Obviamente que aqui na escola, né, eu tô tirando na mão, mas lá na moto, na situação real, né, você vai ter uma certa dificuldade, tá? Tirei. Aí nós temos uma arruela e depois outra arruela. Até aqui tá tudo bem. Estou tirando aqui o conjunto de embreagem, perfeito? Colocando aqui as duas arruelas, tá? Legal. Agora eu vou retirar aqui o platô, tá? Que é a placa de acionamento da embreagem. Essa arruela vai aqui atrás, né? Tá bom? E aqui é o pacote da embreagem, né? Que a gente fala, né? Então nós temos aqui os discos de embreagem, né? Que é uma carcaça de alumínio, né? Com cortiça, tá? Colada aqui. Nós temos os discos separadores, né? Que são discos que ficam entre um disco de embreagem e outro, né? Ó, o disco separador, que é um disco de aço, tá? Ele fica aqui, ó, entre um disco e outro, ele fica no meio, tá bom? E o mais importante de todos é a gente entender isso aqui, ó. O que acontece, né? Essa peça aqui, ó, ela chama cubo da embreagem, tá? Essa daqui é o cubo da embreagem da twister. Qual é o problema, Fabião? O problema é o seguinte, pessoal. Eu vou explicar da forma mais simples possível. Esse cubo da embreagem, quando a embreagem está montada, ele vai aqui, ó, tá? Ele vai encaixado aqui. E aí, depois de encaixar ele, nós temos as arruelas e depois essa porca 24, tá? É uma porca aqui que, se você medir ela aqui, você vai ver que ela é um sextavado de 24 milímetros. Aqui dá 24 milímetros, então a gente usa a chave 24. O que acontece? No manual de serviço está escrito para apertar essa porca com 10 quilos de aperto, tá? Então 10 quilos de aperto você tem que dar nessa porca. Aí você fala, tá, Fabião, até aí sem novidade, o meu mecânico faz isso, ele vai lá, pega o torquímetro e aperta essa porca com 10 quilos. O que acontece, pessoal? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu não sei o porquê, tá? Eu não vou falar mal e nem bem, mas eu não sei o porquê a Honda decidiu não colocar uma peça enxertada aqui de ferro fundido. Todas as motocicletas acima de 250 cilindradas, lembrando que isso não é uma regra, tá? Não é uma regra mecânica, mas a gente percebe ao longo dos anos, né, trabalhando com motocicleta, que a maioria das motocicletas acima de 250 cilindradas, ela tem um enxerto aqui de uma peça de ferro fundido, tá? Vou mostrar uma aqui, ó, para vocês prestarem atenção, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, tá vendo, ó? Essa daqui é de uma outra moto acima de 250 cilindradas, ó. E você percebe aqui, ó, tá vendo, ó, que ela tem um enxerto de uma peça de ferro fundido, ó. Eu separei aqui, ó,
um ímã, né? Eu tenho aqui, ó, um ímã de neodímio, tá? Ó, aqui, ó, pegou, tá vendo? Ó? Então, né? O material é ferroso, né? Ó, é um ferro, tá bom? Legal. Se eu pegar a da Twister, ó que interessante, ó. Olha que legal, ó. Não pega, tá vendo? Ó, soltando aqui, ó, não pega, tá bom? Ó. Aí, beleza. Fabião, é aqui que mora o problema? É aqui que mora o problema. O que acontece é o seguinte, se eu pegar uma tabela de torque de porca ou parafuso, né, de porcas e parafusos, eu vou perceber o seguinte, lá na tabela de torque, vai estar que quando uma porca tem o passo de rosca de 1 milímetro, quando uma porca tem o diâmetro de 24 milímetros, o aperto dessa porca é entre 9 até uns 13 quilos. Fantástico, até aí tudo bem. Então, o que eu acho que aconteceu? A Honda colocou o torque dessa porca baseado na porca, tá? O que é comum, a engenharia ela usa esse procedimento mesmo, né? Só que quando você não tem o miolo de ferro fundido, ó, aqui ó, sem o miolo, que é o da Twister, e dessa moto aqui que é com o miolo, como é na maioria das motocicletas. Quando você apertar esse aqui, o que vai acabar acontecendo? Imagina que a peça aqui ela é uma massa. Quando você aperta a massa, o que acontece? Essa massa ela expande, né? Então, quando você aperta o cubo, né, com esses 10 quilos que vem especificado no manual de serviço, o que vai acontecer? O cubo inteiro dilata e aí o separador do disco da embreagem, o separador, que é essa peça que corre aqui, ó, tá? Essa peça corre aqui, ó. Tá? É bem pouquinho? É, mas ela corre. O que vai acontecer? O separador, ele simplesmente vai travar aqui, ó. Ele vai dar uma pré-travadinha aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui bonitinho. Aí. Então, ele vai perder esse movimento aqui. E aí, o que vai acontecer? Quando você apertar o manete de embreagem, né? Quando você aperta o manete de embreagem, lá dentro na embreagem acontece isso aqui, ó. O platô, né? Essa peça aqui, ó, o platô, que é a placa de acionamento e desacionamento da embreagem, ele vai deslocar aqui, ó, tá? Só que ele desloca para quê? Para soltar os discos. Só que para soltar os discos, o separador tem que se movimentar também. Só que por causa da falta do enxerto e o excesso de aperto, né? Se tivesse a bucha de ferro aqui, não tem problema nenhum você apertar com 10 quilos, que manda o manual. Agora, com a ausência, com a falta dessa bucha, 10 quilos se torna muito torque. Então, qual é a minha solução? O que você vai fazer? O ideal é que você troque o cubo, coloque um cubo novo, tá? Esse é o sonho de consumo. Você troca o cubo, tá? Você monta com um cubo novo e aí você vai fazer o seguinte. Ao invés de você aplicar 10 quilos, você vai aplicar metade. Você vai aplicar apenas 5 quilos, tá? E aí você fala, corre o risco de soltar? Pessoal, existe um líquido muito barato, você vai comprar ele aí no Mercado Livre por, 10 reais, 15 reais, chama trava-rosca, tá? O pessoal conhece como trava-química. Você joga no Google, trava-rosca, trava-química, trava-parafuso, tá? Você vai ver que é uma bisnaguinha. O líquido compra de alto torque, tá? Porque tem o azul, que é de baixo torque, e o vermelho, que é de alto torque. Você vai comprar o vermelho de alto torque, tá? Vai dar 2 gotinhas aqui, vai rosquear lá na hora da montagem final, passa isso para o seu mecânico.
e vai torquear, ao invés de 10 quilos, você vai torquear com 5 quilos, tá? Eu já fiz alguns testes na minha vida, eu cheguei a montar com 2 quilos, tá? Com 2 gotas de trava-rosca. Ah, e um detalhe importantíssimo. Antes de pôr a trava química aqui, trava-rosca, trava-parafuso, aqui tem vários nomes, né? O que você vai fazer? Você vai pegar um papel higiênico com álcool, tá? Não adianta ser com gasolina, tem que ser com álcool, porque depois ele evapora. E aí você vai tirar o excesso de óleo aqui da ponta da rosca, lava a arruela, deixa tudo bem sequinho, e aí você aplica as 2 gotas de trava química, beleza? Isso é uma dica importante, porque você não vai aplicar em cima do óleo, tá? Senão a trava química ela vai secar, porque na realidade ela vai virar um plástico. Ela vai secar, só que ela vai deslizar, porque ela está em cima do óleo, tá? Então o ideal é que você tire a oleosidade, tanto da ponta do eixo como da porca, e aplique 2 gotas de trava química alto torque. Aí você vai apertar. Eu já fiz isso com 2 quilos, tá? Não soltou, a moto tá rodando, já rodou, sei lá, 50 mil quilômetros e tá aí, tá? Aí você fala, nossa, então é só eu fazer isso. Troque o cubo, porque ele já está deformado por causa do excesso de aperto. E monte com menos aperto, o ideal é 50% para baixo, tá? 5 quilos, 4 quilos. E trava química, tá? Faça isso, vocês não vão se arrepender. Você vai ver que o problema que a motocicleta tem de o pedal de câmbio ser pesado, de você parar no semáforo e você não conseguir engatar o neutro, né? Você tem que desligar o motor para conseguir engatar o neutro. Vocês vão ver que esse problema simplesmente, se ele não acabar, a moto melhora de 80% a 90%, tá bom? Existem motocicletas que eu já fiz, garanto aí que, sei lá, 100 motocicletas ou mais, tá? Se não ficar 100%, pelo menos melhora uns 80%, 90% aí. O pedal fica mais leve, tá bom? Pessoal, mais uma dica do mestre aí. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.